Eu queria me livrar dessa ansiedade para ontem e de seus sintomas tenebrosos. Esse é uma parte do comentário de uma pessoa lá no nosso grupo Ansiedade Controlada no Facebook. E eu vou ler para você o que mais ela escreveu e eu acredito que você pode aprender muito com esse comentário dela, porque muitas pessoas passam o tempo todo enfrentando a ansiedade com a ideia de que enfrentando vai vencê-la e talvez esse não seja o melhor caminho. Se você está aqui pela primeira vez e não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora, enquanto a gente vai rodar a vinheta e começar a conversar um pouco mais sobre isso. Bom, primeiro, seja muito bem-vinda a esse canal e nossa conversa de hoje é mais uma vez sobre o principal assunto aqui, né? Que a gente fala muito sobre ansiedade, seus sintomas e estratégias que você pode ter para melhorar esse sofrimento. E esse comentário eu não vou ler completo, tá lá no grupo, mas eu vou ler a partir, né, da parte que eu considero mais importante e que vai te ajudar e que talvez você concorde com essa pessoa. Ou talvez não. A maioria nunca fez o que essa pessoa fez e também nunca experimentou o que ela experimentou. Veja só, ela escreveu o seguinte: queria me livrar dessa ansiedade para ontem e de seus sintomas tenebrosos. E quanto mais eu fazia de tudo para ela sair, mais sintoma eu sentia. De 2 dias para cá, parei de me revoltar tanto. Fiz exercício, aerobik, yoga, meditação e até uma receita ouvindo música. E senti os sintomas bem mais controlados, menos intenso. Então, qual é o segredo para enfraquecer a ansiedade? É impressão minha que quanto mais ansiedade em acabar com a própria ansiedade, ela piora. E o melhor a fazer é um passo de cada vez até que ela vá embora de novo? Se puder, me responda, por favor, ficarei grata. Essa pessoa que botou esse comentário está sempre lá no grupo. Ela estava falando das idas e vindas, né, no início do comentário, né, das idas e vindas dos sintomas, e começou a perceber que quanto mais ela lutava, piores os sintomas. E quando ela parou de lutar, a coisa amenizou. E é exatamente sobre isso que eu vim falar com você. Algumas pessoas, né, costumam falar que precisam enfrentar os sintomas da ansiedade. Costumam dizer que acordam para enfrentar mais um dia. Já viu isso? Vamos enfrentar mais um dia. Será que esse é o segredo não só para a melhora da ansiedade, quanto para a melhora dos sintomas de estresse do dia a dia? Gente, quem já assistiu às minhas lives e os inúmeros vídeos que eu já fiz aqui nesse canal e mesmo lá no Facebook já me viu falando que tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Quanto mais você começa, quanto mais você enfrenta, quanto mais você fica lutando contra a palpitação que eu tô sentindo, a angústia que eu tô sentindo, não, meu Deus, de novo, olha lá vai, já tô me sentindo mal novamente, já tô com medo novamente, já tô sentindo aquela dor abdominal de novo e começa a procurar, na verdade, alternativas, por exemplo, um calmante para você tomar, algo que você possa fazer naquele momento para aplacar o sintoma, talvez você esteja percebendo que quanto mais faz isso, mais você sofre. E quanto mais faz isso, mais a sensação de que você não tem controle sobre aquilo piora. Esse depoimento eu trouxe para você porque ele é sensacional. Ele é a comprovação na pele dessa pessoa de que aquilo que a gente fala sobre a resistência é real. Então, o que ela fez? Ela fala no próprio comentário dela que quando ela começou a ouvir música, a fazer uma receita lá com música, a fazer a meditação dela, a fazer o exercício, ela começou a melhorar porque ela tirou o foco sobre os sintomas. Nos quadros ansiosos, uma das coisas mais relevantes é a gente ficar focado no sintoma, especialmente no sintoma físico. E é claro, eu não estou aqui dizendo, você não sabe o que está falando porque meu sintoma é horrível, ou isso é muito ruim, como pode eu não ficar focado? Gente, eu sei o que é isso. Né? Quem leu o meu livro Ansiedade Controlada, que está inclusive aqui abaixo o acesso, sabe que eu contei sobre isso. Eu sei do que você está falando. Mas eu também te digo
que quanto maior o foco sobre esses sintomas, mais você os sente, porque mais você os faz crescer, porque o seu cérebro está direcionado exclusivamente para aquilo que você está sentindo. Então, qual que é a ideia? A ideia é, de fato, fazer o que ela fez e experimentou isso, e esperou essa redução, porque quanto maior o meu foco, mais eu aumento dopamina e noradrenalina sobre aquilo e mais eu aumento o meu sintoma, porque é aquilo que está sendo mais importante na minha vida naquele momento. É igual uma pessoa que está sentindo falta de ar, por exemplo, na hora de uma crise, e aí ela, quanto mais ela tem a sensação de falta de ar, mais ela puxa ar, né? Mais ela fica fazendo isso, né, de forma errada, mais tonta ela fica, pior ela fica e mais tempo dura a sensação ruim, porque isso prolonga a sensação ruim. Quando a gente fala de retirar o foco, é exatamente mudar de atividade que você está fazendo naquele momento, como ela fez, mudar de percepção, né? No caso, uma das dicas melhores, inclusive que ela nem percebe que ela, na verdade, deu dicas para vocês nesse comentário, é o dela ter ido fazer um bolo ouvindo música. Quando ela foi fazer o bolo ouvindo música, ela precisou utilizar, além da parte, né, que captava a música e usufruía do prazer, da parte cerebral disso, ela também precisou usar muito bem o córtex pré-frontal, que é a nossa parte do cérebro que faz o planejamento da receita, que sabe o que vem antes, o que vem depois naquela receita, a sequência do que ela precisa fazer. Quando eu começo a pensar sobre a sequência do que eu preciso fazer dentro de uma outra atividade, né, mais manual, eu consigo tirar o foco sobre a sensação física e sobre o sofrimento que aquela sensação está me provocando. Por isso que eu falo para vocês, quando estiver muito ansiosa, né, com a sensação ruim, faça coisas práticas, né? Mude o foco, né? E essa mudança de foco não é para ser feita necessariamente, aliás, não é a melhor forma, mudança de foco de pensamento. Porque muitas vezes a pessoa está escravizada pela sequência de pensamento de que algo vai dar errado. Então é muito difícil quando você tá numa avalanche de pensamento de que algo vai dar errado porque você tá muito ansiosa, ou você tá muito ansiosa porque está pensando que tudo vai dar errado, é muito difícil você trocar de pensamento. O que é mais fácil você fazer? Uma coisa física, que foi o que ela fez. E a estratégia do bolo foi ótima. E quando ela tá falando que percebeu que isso provocou redução dos sintomas e se isso é a melhor estratégia, sim. A resposta é sim. Acho que Raquel que falou isso. Deixa eu ver aqui. Aí eu tiro o nome para a pessoa, não sei se não botei. Mas sim, a resposta é essa. Porque quanto mais você se direciona para aquilo que vai fazer bem para você, que é uma atividade que vai ser para o seu dia a dia melhor, mais o teu cérebro se direciona para ela e tira o foco da sensação física. E aí você vai fazer crescer, você vai fazer aumentar o prazer de estar fazendo a outra atividade e não a sensação angustiante que a ansiedade te traz, né? Eu gostei muito desse comentário que ela fez porque ela trouxe para a lista ali de perguntas, né, para as pessoas que estão vendo algo que é real e que eu sempre falo e que muitas vezes as pessoas podem não fazer porque é difícil tirar o foco quando você está em sofrimento, né? Então, na verdade, quanto menos você se direciona para a ansiedade e para os sintomas dela, menos sofrimento você tem. Porque uma das coisas que a gente sempre fala é que a ansiedade alimenta a própria ansiedade. Então, se você aumenta e fica direcionado para o foco, por que isso não passa, por que isso não passa, mais eu estou dando combustível para aquilo de fato não passar. A gente vai, de fato, na contramão disso. Você não precisa ficar resistindo. O sintoma vai acontecer. Ele está ali. Está ocorrendo aquilo. Eu preciso aceitar que ele ocorre, aceitar que aquilo está fazendo parte das minhas sensações naquele momento e eu não resisto a aplacá-lo. Eu digo, ok,
tudo bem, eu estou sentindo isso, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer alguma coisa dentro dessas ideias práticas que a gente falou, como no caso dela, foi fazer um bolo, você pode aguar suas plantas, ajeitar seus livros, mexer nas coisas do seu guarda-roupa, qualquer outra coisa. E fazer isso ouvindo uma música é sensacional também, como uma ideia. Porque senão você vai focar na ideia de que ou você precisa tomar alguma coisa ou que aquilo nunca vai passar. Você já percebeu que quanto mais você fica pensando que aquilo nunca vai passar, mais aquilo não passa? Existem outras explicações dentro de outras vertentes sobre isso, mas na verdade elas dizem essencialmente a mesma coisa e a gente pode experimentar isso na prática. Então, regra número 1, não fique resistindo aos sintomas e tentando enfrentá-los, né? Aceite-os, sinta, você já sabe que eles estão ali, mas você não precisa aumentá-los dentro da ideia de que aquilo não vai passar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aquela sensação de desespero. Faça o que ela fez, direcione para alguma atividade e você vai conseguir aprender isso gradativamente no seu dia a dia. E aí você vai perceber, nossa, né, eu realmente nunca mais senti tal sintoma. Porque a gente sabe que nos quadros ansiosos as pessoas tendem a focar apenas naquilo que não está bom ainda. Eu percebo isso na prática, nos atendimentos. Se você está atendendo alguém, a primeira vez que ela vem com um montão de sintoma. Ela sente palpitação, dor de barriga, tem diarreia, tem aumento de pressão quando tem crise, tem aumento do medo, tem todas aquelas coisas, né? Sudorese de mão. E aí ela volta, ela tá tendo a primeira vez, ela tá tendo muito menos crise, ela não tem mais dor. Aí você pergunta, como você tá? Ai, ainda não melhorou tal coisa, continuo sentindo tontura, continuo com sudorese, tive dor de barriga semana passada. E você ainda sente palpitação? Não, realmente melhorou. Você ainda tá com medo muito intenso como a primeira vez? Verdade, não tá como antes, tá? Diminuiu mesmo. Tá dormindo melhor? Tenho dormido melhor, tô até sonhando. E aí você começa a ver que, na verdade, o foco da pessoa está sendo essencialmente naquilo que ainda não melhorou, mas muita coisa já melhorou. Entende? Isso é uma prática para a vida, porque isso a gente pode levar para as outras coisas também. Focar naquilo que está melhor e focar naquilo que pode fazer melhor. Tá bom? Eu espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou, inclusive, do comentário dela, compartilhe esse vídeo, que pode ser que ajude outras pessoas. E se você não está inscrito nesse canal e ainda não viu os outros vídeos relacionados aos sintomas ansiosos, inscreva-se, dá uma olhada aqui em tudo que tem nesse canal. Se você não conhece também o livro Ansiedade Controlada que eu escrevi, livro digital e audiolivro, o acesso está aqui abaixo desse vídeo. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!